Boa tarde, amados ouvintes da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7, mais um programa Viver Bem aqui na Rádio Catedral. Gente, como vocês sabem, o programa Viver Bem está juntinho de vocês em todos os domingos, a partir das 12h30. É o programa dos psicólogos que são católicos, dos psicólogos que professam a fé católica, dos psicólogos daqui da nossa arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. E já é setembro, este é o primeiro domingo de setembro. E o tema, gente, muito interessante. Mas antes de passar o tema, eu quero pedir, na verdade, que vocês anotem o nosso e-mail, o nosso Instagram. Nós temos o Instagram também, nos sigam lá, PGM Viver Bem. Então, o nosso e-mail é viverbem@radiocatedral.com.br e o nosso WhatsApp, que você poderá rapidinho, com uma mensagem, pedir um tema diferente, fazer perguntas, tirar suas dúvidas, afinal, colaborar com a gente. É o nosso 98-685-2455. Vou repetir, 98-685-2455. Vocês pediram e a produção convidou, e eu também. Convidamos novamente o Dr. Rodrigo Franca, ele que é paroquiano da Nossa Senhora de Bom Sucesso lá de Inhaúma, tem consultório na Barra da Tijuca e faz parte aqui do time de psicólogos do programa Viver Bem e do grupo dos psicólogos da Arquidiocese. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, produção. Fico muito feliz em estar participando mais uma vez do programa. E a gente vai... É uma honra, viu? A honra é minha. Seu programa do domingo passado, numa linguagem bem jovem, né? Como você, doutor Rodrigo, é bem jovem, né? Eu sou uma meia jovem. Não, nós estamos iguais aqui. Mas o seu programa bombou, não é assim que os jovens falam? Então pediram para você retornar. E você que é especialista em luto, você é especialista em suicídio também, pode falar um pouquinho disso? Então, o luto veio a mim como uma forma de entender o processo mais difícil de um ser humano, né? Que vem até a questão pautada aí no nosso tema de hoje. E é muito... O processo de luto é muito subjetivo. Cada um vai reagir de uma forma e... Diante das pressões que a gente sofre hoje, né, na sociedade, que a gente tem até leis em relação a isso, o nome é bem contraditório, mas enfim, a gente tem pouco tempo para passar por esse processo de luto, e esse processo de luto, né, ele é muito significativo para certas pessoas. Sim. Né? E envolve as perdas, envolve dores. Interessante. Olha aqui, eu acabei nem dizendo o tema do programa. Gente, olha que tema profundamente fantástico. Não é simples, não. Por isso, convidamos o Dr. Rodrigo, que é um especialista nisso. Dr. Rodrigo Franca é especialista em trabalhos de luto. Parece-me que ele tem um grupo. Vou pedir para ele falar sobre isso. As lives dele devem ser também sobre esse tema, sobre esses temas também. Né? E Dr. Rodrigo Franca também é especialista em suicídio. O tema de hoje é entendendo a dor. Né? Então ele fala de luto, ele fala de dor. Ele vai falar o que é a dor. A dor é muito subjetiva, depende do momento da vida da pessoa. A dor, ela é
pode ser latente, algo como se fosse uma ferida aberta, Sim. né? Não existe tempo cronológico, digamos assim, para dizer o que foi, quando foi, né? Mas eu faço a analogia do sentido que a dor é uma ferida que, quando, dependendo da forma como a gente vive, ou do momento da vida, ou como a vida nos traz, né, de adversidade ou de problemas, essa dor é uma ferida que ela nunca cicatriza. E ela fica latente e sangrando. Não entendi. Sangrando no sentido de que nunca cicatriza, nunca faz uma casquinha. Sim, isso... Isso é a dor. Tá. É como se fosse uma ferida que nunca cicatriza. Exatamente. Entendo. Agora entendi. Até para os nossos ouvintes também, claro, né, compreender que um processo de dor, claro, é um processo que, com ajuda profissional, certamente vai ser ressignificado, vai ser curado, mas eu entendo o que o Dr. Rodrigo está falando quando ele quer explicar o que é essa dor, que é como uma ferida que nunca cicatriza. A pessoa que está fora não compreende, né? Exatamente. Porque são feridas internas que ninguém vê, né? Muitas das vezes essa dor está no invisível. Não é isso? Tem a ver com o sofrimento. Quase sempre, claro, né? Que quando é físico está ali visível, é uma ferida que podemos tratar. Mas e quando a dor é sofrimento? Aliás, chegou aqui uma pergunta de um ouvinte que não quer se identificar e pergunta assim, pelo WhatsApp: qual a diferença entre dor e sofrimento? Então, a dor é aquela coisa, né, como se fosse essa ferida pulsante, né? E o sofrimento, como também tudo é subjetivo, né, vai dependendo do caso da pessoa que ela está vivendo, o sofrimento é como se fosse uma extensão emocional dessa dor, dessa ferida. Ou seja, a dor a gente pode olhar, tanto seja psíquica, né? No sentido a gente sabe o que está ali, o que está incomodando, né? Mas o sofrimento é o que as emoções também são atreladas. Como é que a gente lida com essa dor, né? E isso não é uma... Assim, a gente não tem muito tempo para ficar debatendo e botando isso teóricos, né, na teoria, mas o sofrimento é uma continuação dessa dor. Sim. Mas não necessariamente você precisa ter uma dor para ter sofrimento. Entendo, porque há alguns equívocos mesmo, né, de compreensão mesmo natural do que é dor e do que é sofrimento. Por isso eu até gostei bastante desta pergunta, mas até para complementar, né, como psicóloga, como especialista em logoterapia, você sabe, né, Rodrigo, que a minha especialização complementar à ciência, à psicologia, é a logoterapia, ou seja, é a ciência que estuda, que trabalha o paciente para que ele resgate o seu sentido de vida. Quando falamos em sentido de vida, nós também estamos falando de ausência de sentido. Todo paciente que nos chega, né, seja em qualquer abordagem, seja da logoterapia, seja da sua abordagem, seja especialista, você é humanista, então a logoterapia é uma linha existencial humanista, né? Então, na verdade, todo paciente que nos chega com sofrimento, né? Então, trabalhamos em qualquer clínica de psicoterapia, trabalhamos essa questão da dor, trabalhamos esse olhar ao sofrimento. E na logoterapia, Viktor Frankl, que foi o psiquiatra que viveu e sobreviveu aos campos de concentração, veja, sobreviveu a campos de concentração. Então, hoje, metaforicamente, eu digo, todos nós vivemos campos de concentração. Quando sofremos, quando perdemos alguém, quando, enfim, em
entramos, né? Me insiro nisso para falar que somos humanos também. Claro. Né? E Frankl nos deixou escrito, nos diz que a vida é sofrimento. Ou seja, passamos por essa caminhada linda, belíssima, gratuita, chamada vida, que é um dom, né? Nós temos esta gratuidade de viver e vamos passar sofrendo. Não é passar eternamente sofrendo, porque tem a ver com a nossa forma de enxergar as coisas, Sim, não é isso? a nossa percepção de vida, né? Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo, né, que o sofrimento ele pode ser um divisor de águas, né, que mostra para a gente que a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida ou no nosso comportamento atual para que ela se torne diferente. Pode ser positivo ou negativo, isso aí a gente vai ver mais tarde. Mas a gente precisa, esse sofrimento, né, faz com que a vida ela saia da mesmice. Entendo. Né? Então ela faz parte sim da vida e ela tem como a gente lidar com isso e ressignificar, obviamente, de uma maneira diferente. Perfeito. Boa tarde, queridos ouvintes da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7. Nós, nesse tempo gostoso, nesse momento de flores de primavera, nesse mês maravilhoso que é setembro, estamos aqui no programa Viver Bem, que é um programa que passa uma mensagem que lhe ajudará a viver bem a vida que se tem. Essa é a nossa proposta, é um programa de psicologia e espiritualidade composto por um time, gente, maravilhoso de psicólogos. E hoje eu estou com um deles, que é o Dr. Rodrigo Franca, que está com um tema Entendendo a Dor. E nós contamos com a colaboração de vocês para enviarem suas perguntas. Anote aí o nosso WhatsApp, que é o 21 986852455, e você poderá também, gente, participar pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E eu não posso deixar de dizer e de pedir também que você nos sigam no nosso Instagram. Isso, o programa Viver Bem tem um Instagram maravilhoso. Em todas as semanas nós já divulgamos o tema de domingo. Então pode nos seguir no Instagram PGM Viver Bem. Tanto o Rodrigo Franca, Sônia Nascimento, que sou eu, e os demais psicólogos que compõem esse time maravilhoso, estamos postando. Claro, é a rádio quem posta, mas nós somos seguidores ali frequentes e aparecemos as nossas fotos, os nossos posts também, tudo ali, né, Rodrigo? Claro. Então estamos falando desse tema, Entendendo a Dor. E me chegou aqui, pela produção, que ouvintes encaminharam, e 4 perguntas. Olha, que bacana. Olha a primeira. Quando a dor vem da alma, quais os sintomas? E ela complementa aqui. É um ouvinte que não quis se identificar, né, e diz, é para que eu fique atenta, para que possamos ficar atentos dos sintomas que a gente percebe e talvez sinalizar e entender que essa pode ser uma dor que vem da alma. Bonito e até poética, né? É profundo também. Profundo, né? Também. Bom, existem alguns sintomas, mas antes da gente falar assim, de sintomas específicos, é interessante a gente entender que e perceber na própria pessoa, né? Aquela ideia de que, aquela sensação de ter algo errado, de ter algo faltando, de ter algo que não está completo. Entendi. Né? Isso pode ser um primeiro sinal de
um sofrimento pode ser um primeiro sinal de que você não está conseguindo lidar com alguma coisa na sua vida. Né? E não esperar chegar aos sintomas que a gente vai falar rapidinho aqui, né? Para procurar uma psicoterapia. Entendo. Né? Tenha esse olhar de autocuidado com você. A psicoterapia, né, os psicólogos estão aí para ajudar as pessoas, né, para tornar a vida das pessoas mais leve, se assim a gente pode fazer. Sim. Né? Mas os sintomas assim, bem comuns que a gente pode ver são ansiedade, o nível de ansiedade excessivo, a depressão, a falta de interesse nas coisas, né? A própria angústia, o vazio existencial, né? Tem gente que tem esse vazio existencial, como, né, você, doutora, está falando, e mas esse vazio às vezes não é muito claro para as pessoas. Né? Então é aquela coisa, aquela falta alguma coisa. Falta o ânimo, né? O ânimo vem da alma. Uma ideia, para a gente ser mais prático. Segunda-feira de manhã, como é que vocês acordam? Verdade, gostei. Como é que vocês acordam? Vocês acordam com ânimo, excelente e cheio de energia para ir trabalhar, ou é o contrário? Né? A gente pode ser um pouquinho prático, né, nessa questão e fazer com que a gente comece a explorar certas coisas que possam estar faltando, porque às vezes com a nossa rotina, com a nossa correria, a gente não consegue perceber. Né? E as pessoas ao nosso redor, os nossos familiares, também pode ser um termômetro para a gente. Se a gente está com muita raiva, por exemplo, muito agressivo, o que é essa raiva? O que isso quer dizer pra gente? Né? Então, assim, tem alguns sintomas clássicos que assim a gente pode dizer, né? Que é a ansiedade, a depressão, a falta de conexão, mas também tem aqueles que mais brandos, mas que pode chegar a algo mais sério, e aí as coisas começam a ser complicadas. Sim, e a ajuda nesse momento é fundamental, né? É essencial. É essencial justamente porque somos profissionais da área desse comportamento, mas principalmente da saúde mental, dessa saúde emocional que geram dores, né? E nós vamos trabalhar nessa dor invisível mesmo, nessa dor que é o sofrimento e que muitas das vezes se reflete no corpo, porque somos seres psicossomáticos, né? E bem interessante, eu estou lendo aqui e registrei, porque veio pelo WhatsApp, um ouvinte que não quis se identificar, ele fala assim, quando é uma pergunta, viu, doutor Rodrigo? Quando é que o sofrimento, ele se torna físico? Ou seja, ele aparece no físico, na dor física. Por isso eu lembrei do psicossomático. Né? Claro. A psicossomatização nada mais é do que o problema, né, que a gente tem na nossa cabeça e que ela se transfere para o nosso corpo. Né? É como se fosse uma materialização do que a gente não está conseguindo resolver na nossa cabeça. Né? Então a gente tem sintomas, os sintomas são reais, a sensação é real, mas quando a gente vai ao médico, muitas das vezes, porque a gente está com o batimento cardíaco acelerado, a gente está com falta de ar, que são os mais comuns, né? A gente pensa que está acontecendo alguma coisa e aí a gente faz o exame, vai no médico, o médico olha e diz assim, você não tem nada, seu corpo está... Sim, os exames clínicos estão perfeitos. Está tudo perfeito, só uma coisinha ou outra que você precisa ver, como colesterol, mas isso aí não vai te afetar nada, não tem nada aqui no exame que diga que você
tá com essa sensação. E isso é uma frustração para quem recebe esse diagnóstico de, pô, mas eu senti essa coisa, né? E isso é um momento onde, em vez de você olhar para o lado ou não prestar atenção, isso seria um ponto primordial para se começar talvez uma psicoterapia, para se procurar um psicólogo. Sim. Porque tem alguma coisa aí que não está te fazendo bem. E a gente precisa investigar. Talvez seja um sofrimento, talvez seja uma dor, talvez seja os dois. E a gente precisa entender que essas questões, elas estão muito mais perto da gente, muito mais acessível a gente do que a gente pensa. Né? Então são coisas que a gente precisa prestar mais atenção no nosso corpo. Eu costumo dizer que o nosso corpo é um termômetro. Sim, e o nosso corpo, né? O corpo fala. Tem um livro. Tem um livro que mostra que o corpo fala, que é uma linguagem silenciosa de uma comunicação não verbal. Então, nessa pergunta deste ouvinte, né, quando é que o sofrimento se torna físico, né, nós podemos também, complementando a sua colocação perfeita, Rodrigo, dizer que há sinais sim. Algumas vezes, jovens, por exemplo, eles tem uns que arrancam pelos, arrancam o cabelo, outros se automutilam. Sim. Né? É uma agressão, ou seja, ela não verbaliza, mas ela demonstra que está em sofrimento. Exatamente. Eu já acompanhei uma jovem, bem jovem mesmo, acho que em torno de 17 anos, que ela se beliscava, além de roer as unhas até ferir. E a mãe me procurou, enfim. São sinais de dor, de dores invisíveis, quando o sofrimento está tão insuportável, a pessoa não consegue discernir porque está sem o acompanhamento profissional, né? Como você bem colocou, que a orientação seria a busca de uma psicoterapia, perfeita essa colocação. E veja, esse sofrimento ela vai para o físico. É uma forma de a gente expressar, né? Sim. Não é a melhor forma, mas é uma forma de a gente expressar. A gente precisa colocar para fora, de alguma forma, esse sofrimento. Então, respondendo o quando é. Porque o ouvinte perguntou quando é que o sofrimento. Então, é nessa forma que o nosso corpo acaba falando. E é preciso que nós fiquemos atentos, né? As pessoas que, às vezes, de uma forma inconsciente, não é, Rodrigo? Nós vemos em consultório, acompanhamos a própria questão que se abre. Por que fazemos aquilo que fazemos se não queremos fazer? Será que a pessoa que ela se fere, ela quer fazer aquilo? Ela vai dizer que é algo muito maior. Ela não quer, mas é algo muito maior. A produção do programa já sinalizou que precisaremos terminar. Nossa, que Gente, coisa. Vamos ter que voltar aqui, Rodrigo. Claro, estamos aí. Sim, então nós temos 1 minutinho para que você deixe o seu contato. Se quiser complementar algo sobre esse tema, pode, ainda temos uns segundos, e você deixe o seu contato e fale um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, só finalizando aqui, essa questão fiquem atentos e sigam, né, essa ideia de que se você ver algo que está incomodando, procure a psicoterapia, procure um profissional, né, que antes tarde do que nunca, porque se a gente deixar rolar, se a gente não prestar atenção, isso pode causar um mal muito grande, tá? Mas vamos lá, meu contato é 975474145, né? Eu estou nas redes sociais também, PSIC, né, de psicólogo, PSIC, Rodrigo Franca. Então vocês podem me seguir lá no Instagram, no Facebook, enfim, né? E todas as segundas-feiras, às 21 horas, eu estou fazendo live falando de assuntos que as pessoas nos pedem, né? Eu e mais uma parceira minha,
né? E aí a gente está falando e tentando levar a psicologia para as pessoas que estão necessitadas, né? E nessa interação bem suave, para que, né, e um vocabulário bem acessível para que as pessoas possam nos compreender. Perfeito, já passou seu telefone, seu consultório, ótimo. Recebe o nosso convite para retornar quando quiser, claro. E quando nossos ouvintes também pedirem. Eu te agradeço, Rodrigo, agradeço a toda a equipe da rádio, Elizabeth Martins, Isoneto, Neto, toda a diretoria, equipe técnica, e eu quero também deixar uma mensagem. Sim, ouvinte, sim, cada um de nós, a vida tem sofrimento e tem dor, sim. Mas somos seres únicos e irrepetíveis. Somos fortes sim, sabe por quê? Porque somos resultados do amor. Então, que cultivemos o amor para que a gente viva bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.